Olá, bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal e no livro de hoje a gente vai comentar um pouquinho, né, sobre O Presidente Negro. Para mim se trata de uma releitura, eu já li esse livro faz um tempinho, mas vou pegar para ler mais uma vez e passar um pouco de perrengue, provavelmente, mas assim, do que eu li na primeira vez para agora que eu li na minha releitura, alguns pontos ali ainda estavam bem claros para mim, né? Bem frescos na minha memória. Outros havia passado por despercebido. E sim, esse processo de releitura foi bem mais interessante do que eu imaginei. Estamos falando aqui de um livro que foi publicado em 1926, tá? Monteiro Lobato, ele nasceu ali no final do século XIX, chegou a falecer ali em 1940, na década de 1940, já no século XX. E o que acontecia no Brasil? O Brasil passava por uma efervescência ali na questão da sua identidade, já que ele tinha uma pré-república, né, na verdade, e aí também teve pós-abolição da escravatura, e o Brasil, né, a gente vê que ele foi moldado dentro desse regime. E aí, visando muito o crescimento europeu, né, os moldes civilizatórios, entre aspas, que eles olhavam para a Europa, eles queriam trazer para o Brasil. E nesse meio de identidade, de busca de identidade, de entender o que é o Brasil, o Monteiro Lobato ele estudou nos Estados Unidos, e aqui esse livro, que antes era chamado de O Choque das Raças, foi uma tentativa do Lobato ter ali o seu nome dentro dos meios literários americanos, né? Ele queria publicar ali e fazer um grande sucesso, enfim, tudo isso que ele esperava, antes mesmo de publicar, né, as suas obras infantis aqui no Brasil. E esse livro aqui foi lançado, então, como um livro de ficção científica, e a gente vai comentar um pouquinho sobre ele, porque ele é muito interessante, esquisito, medonho. Então, enfim, insira aqui seu adjetivo referente a esse livro. Por se tratar de um livro de ficção científica, né, a gente vê muito daqui da característica da época, por exemplo, uma exacerbação dessa cultura americana idealizada para o Brasil. Pensava-se muito no que o Brasil pode vir a ser se ele, digamos, imitar certos modelos sociais e econômicos que tinham ali na época, que eram considerados os mais modernos que haviam, né? E aqui, então, a gente tem uma literatura de especulação imaginativa, onde até mesmo se você for ler algumas partes da qual ele vai colocar aqui, ele meio que, eu não digamos, previu, mas nesse trabalho de imaginação, ele pôde até trazer aqui algumas coisas que a gente vê hoje, como a internet, o home office, o voto à distância, né? Inclusive até mesmo o ensino à distância, da qual ele coloca aqui. E do que se trata esse livro? Aqui o personagem principal é o Ayrton. Esse Ayrton é um trabalhador na companhia Patos e Companhia, alguma coisa assim do tipo, e ele, nesse comecinho de livro, ele é apenas um pedestre. E aqui a gente tem a divisão entre pessoas que são apenas pedestres e tem pessoas que são rodantes, ou seja, carros. E é considerada uma pessoa moderna, avançada, aquela que tem um carro para rodar. E aí o Ayrton está nessa efervescência toda de ter o seu próprio carro e ser considerado uma pessoa moderna. Deixei de ser pedante, agora tenho meu carro. Em uma dessas viagens que o Ayrton está fazendo, ele acaba sofrendo um acidente de carro. Ele vai parar na casa, a mansão do professor Benson. O professor Benson é um cara, um cientista, dado ali as coisas invenhocas, invenções, enfim, tudo que ele faz. Ele tem sua filha, a Mr. Jane. E aí ele é resgatado por esse cara, é alojado ali até mesmo ficar bem, né, de saúde, para depois ir embora. E é cuidado depois que esse professor Benson acaba falecendo. E ele tinha inventado o chamado porviroscópio. Era um tipo de aparelho que, mexendo ali, eles conseguiam ter a visão do que seria o mundo daqui para frente. Não falo de um ano, eu falo questão até de séculos. E aí esse porviroscópio foi experimentado pelo Sr. Benson, foi experimentado pela Mr. Jane, e digamos assim que eles também usaram a benefício próprio, porque como eles já sabiam o que poderia acontecer no futuro, eles até previam também a questão de, digamos, a Mega Sena que havia naquela época, as loterias. Então era mais fácil eles ganharem o dinheiro, a renda deles e se manter.
numa condição muito boa, porque eles sabiam o que ia acontecer nessas casas de sorte. Então eles usavam também o proviroscópio a benefício próprio. E aí o Sr. Benson acaba falecendo e com ele quer levar toda a invenção dele para que essa invenção não caia em mãos erradas, tá? Então, ele acaba, antes mesmo de falecer, ele destrói a máquina, enfim, dá um fim naquilo tudo, e aí só fica restando o quê? As memórias daquilo que ele e a filha dele vivenciaram. O Ayrton Lobo, em dado momento, ele começa a ter ali uma paixonite pela Mr. Jane, começa a visitá-la mais cedo, né, já que agora ela não tem pai, enfim, tem só ali as despesas e a quantia que ela conseguiu, né, usando a máquina. E o que ela dá uma dica para o Ayrton Lobo é de escrever um livro. Em um livro, narrando aquilo que ela viu 300, 200, 400 anos, se eu não me engano, depois dentro do porviroscópio. E aí o que acontece? Aqui, depois de que acontece a morte do Sr. Benson, é o que a gente vem aqui é ver a narração da Mr. Jane de tudo que ela viu, do que acontece com esse mundo, nesse estado de coisas que esse Brasil, esses Estados Unidos, principalmente os Estados Unidos, vai virar, e contanto que o Ayrton Lobo vá anotando aquilo que ela vai escrevendo para isso virar um livro e talvez, né, almejar um best-seller. Olha aí uma comparação com o próprio autor, almejando também se tornar um best-seller com esse livro lá nos Estados Unidos. O primeiro lance que a Mr. Jane fala que chamou a atenção dela, de tudo que ela já viu no futuro, foi o chamado choque das raças, que aconteceu 200 anos depois, ela acho que 300, dentro dos Estados Unidos. E ela vai falar essa questão de raça como uma coisa muito importante, porque ela considera que os Estados Unidos teve ali uma boa, digamos assim, safra de pessoas brancas, né, europeias, e que veio para a América trazer esse avanço, essa modernidade, esse caráter vital para os Estados Unidos. Mas que o único erro que acontecia era o quê? A vinda do negro também, né? E ali era uma mancha dentro de toda aquela safra de qualidade da qual o negro estava inserido. E aí até o próprio Ayrton fala, mas no Brasil a gente teve uma solução pragmática contra isso. A miscigenação. Essa mistura ali vai fazer com que essa mancha negra seja, com o tempo, apagada. Então, e aí a Mr. Jane até coloca, né, ó, eu não acho, disse ela, a nossa solução foi medíocre. Estragou as duas raças fundindo-as. O negro perdeu suas admiráveis qualidades físicas de selvagem e o branco sofreu a inevitável piora do caráter, consequente a todos os cruzamentos entre raças díspares. Caráter racial é uma cristalização que as lentes se vai operando através dos séculos. O cruzamento perturba essa cristalização. De que fala, torna instável. A nossa solução deu mau resultado. Então, para Mr. Jane, a questão da miscigenação não foi boa, apenas para o Ayrton. Aí ele continua, quer dizer que prefere a solução americana, que não foi a solução coisa nenhuma, que deixou as duas raças se desenvolverem paralelas dentro do mesmo território? Aí ela continua, esse ódio, ou melhor, esse orgulho, respondeu Miss Jane, serena como se a própria Minerva falasse pela sua boca, foi a mais fecunda das profiláxias, impediu que uma raça desnaturasse, descristalizasse a outra e conservou a ambas em estado de relativa pureza. Para Mr. Jane, a miscigenação deixa as duas raças sem aquele caráter natural. O branco como sendo o universal, né? E claro, o negro tratado aqui como selvagem e até mesmo irracional. É dito também, né, que essa população negra dentro dos Estados Unidos cresceu e acabou se tornando metade do país. E aí, como não havia mistura das raças, esse problema da questão do negro dentro dos Estados Unidos estava cada vez mais evidente. Criaram um chamado até Ministério de Seleção Artificial, da qual, sim, grande ministério, o verdadeiro fator da espantosa transformação sofrida pelo povo americano. O seu espírito criador, a coragem de enveredar por sendas novas sem esperar que os outros o fizessem primeiro, deu àquele povo enorme avanço sobre os demais. Então era um ministério que tinha como objetivo eliminar qualquer tipo de ser humano que era considerado não tivesse uma qualidade, então tivesse aqui um defeito físico, intelectual. Isso aí já era cortado desde antes do nascimento, né? Depois, mais para frente, falou que o Brasil foi dividido em dois, né? Entre o sul e a parte tropical.
e que essas questões de negritude crescendo nos Estados Unidos era muito mais evidente, tanto que eles queriam até mesmo a divisão do país para que seja um dado para o branco, outro dado para o negro, devido à proporção que esses negros ganharam dentro do país. E aí havia tido esse problema social, né, dito aqui na história, que o quê? Era pedra no sapato, o problema étnico. A permanência do mesmo território de duas raças díspares e infusíveis perturbava a felicidade nacional. Foi promulgada até também a questão de expatriação, né, de levar esses negros para o Vale do Amazonas, que era aqui no Brasil, mas tinha um problema, ó. Só podia ser voluntária e o negro não se mostrava inclinado a trocar a cidadania americana por outra qualquer. O processo científico de embranquecê-los aproximava mais do branco na cor, embora não atirasse o sangue nem o encarapinhamento dos cabelos. Ela fala no sentido de que havia um processo de embranquecimento dentro dos Estados Unidos, mas isso não deixava deles de ser negros, porque a questão aqui, ó, não alterava nem o sangue, nem o encarapinhamento do cabelo. O descarapinhamento constituía o ideal da raça negra, mas até ali a ciência lutara em vão contra a fatalidade capilar. Se isso se desse, poderia o caso do negro entrar por um caminho imprevisto, a perfeita camuflagem do negro em branco. Tal saída, entretanto, era apenas um sonho dos imaginativos e impertinentes. E aí surge o Jim Roy, que é esse grande negro que vai responder pelas questões, vai ser o grande líder dessa ideia, desse povo negro dentro dos Estados Unidos, porque a gente está entrando num território de política. E dentro desse território de política havia, de um lado, o homem branco, masculino, tinha a mulher branca e tinha os negros. E ali era polarizado entre o homem e a mulher, tanto que a mulher tinha ideias feministas, dadas aqui como considerado como ideias infundadas, erradas. E quem o negro iria nessa política, nessa polarização entre homem e mulher branca, quem ele ia aderir, né? Então tinha muita expectativa desse Jim Roy responder pela sua população negra quem eles iam aderir. Então o próprio Jim Roy se coloca como candidato, né, dentro dessa eleição, o que pega todo mundo de surpresa, porque esperava que eles fossem apoiar um ou outro ali. Óbvio, a mulher branca então se alia ao homem branco, esquecendo todas as teorias feministas também. E aí fica o homem branco contra um homem negro. A crescente população negra cresceu, querendo divisão do país, os brancos querendo a expulsão dos negros do país, né, que fossem conquistar outro território, principalmente no Vale do Amazonas. Aí ficou todo esse embate. E é dito também que mais para frente na história, para sanar essa dificuldade ou esse problema do negro, é criada uma pílula da qual eles tomam e iria fazer o quê? Alisar os cabelos. Né? Então, a solução do negro estava feita. E agora eu vou dar um spoiler, se você não quiser saber o que vai acontecer aqui no finalzinho do livro, eu sugiro parar o vídeo por aqui, depois você volta para assistir, depois que você lê isso aqui, que isso aqui é curtinho, dá para ler numa sentada. E o que acontece? Além dessa pílula alisar os cabelos, o que o pessoal negro não sabia é que essa pílula iria esterilizá-los. O que acontece? Como a população negra tinha um alto índice de reprodução, cresceu-se muito, a solução era o quê? Fazer com que eles fossem estéreis. Então, a população ia deixando de existir com o passar do tempo. Então, essa foi a solução e pegou todo mundo de surpresa. E durante os debates eleitorais, por exemplo, era muito acalorado como eles colocavam esse preciosismo racial acima de tudo, principalmente a questão branca, né? Colocava todo o preciosismo e apontando para o negro, apontando para a raça negra como a pedra no sapato que havia ali dentro dos Estados Unidos. E apesar do Jim Roy ter ganhado a eleição, ele também se tornou estéril, o que abalou completamente as estruturas emocionais dele. Então, esse fim que o próprio Monteiro Lobato deu aqui é uma questão bem polêmica. Eu achei uma coisa assim de... né, o cara do bigodinho lá mais pra frente já tinha pensado a respeito disso. Então, quando a gente fala em Monteiro Lobato, eu não tenho muita simpatia pelos livros dele. Leio porque é interessante conhecer e ter, claro, uma opinião fundada a respeito sobre o autor, sobre tudo que aquilo escreve. Ele negava a qualidade técnica, que ele é bom escritor, né? Ele tem a sua importância para dentro da história da nossa literatura infantil, do ramo educacional, né? Enfim.
mas também é inegável, né, essa permanência dentro da sua literatura dos seus pensamentos. O Monteiro Lobato nasceu numa época que era naturalizado, vamos dizer assim, a questão do negro não ter cidadania. Ele nasceu antes da Lei Áurea. Então, para ele, nascido dentro de uma família rica, onde via negros e negras sendo escravizados a seu benfeitor, para ele é natural pensar dessa maneira. E pensar num Brasil querendo crescer, um país daquele tamanho, onde eles olhavam para o negro como um problema nacional e precisavam pensar sobre isso, né, precisavam buscar uma identidade nacional, e da qual ele pensou muito, ver esse livro dessa maneira deixava até o cara do bigodinho, anos depois, décadas depois, até mesmo com uma solução não tão criativa quanto ele viu aqui. E foi um livro também que não agradou muito as editoras norte-americanas da época, tanto que não publicaram lá, né? Porque é considerado um pouco ofensivo o modo que eles colocavam esse embate e essa solução que ele encontrou para o final da história. Bom, na internet a gente encontra muitas opiniões, até opiniões de pessoas que defendem esse livro que eu já vi, mas aí vai a bica de cada um, né? O meu intuito aqui é fazer o quê? Instigar a leitura, passar aqui uma indicação ou não, né, do livro, e aí cabe cada leitor com a sua bagagem de vida, enfim, seus valores, pensar a respeito do que vão considerar, o que vão achar, né, sobre a leitura desse livro aqui. Então fica a indicação ou não, tá, de um livro aqui do Monteiro Lobato, que não é um livro infantil, né, já é um livro mais voltado para o público adulto, da qual rende muita e muita discussão. Mas é claro, querendo ou não, para o bem e para o mal, né, ele faz parte, sim, da história nacional da nossa literatura. Então, né, nunca é bom deixar de ler, né? Censura a gente deixa para outras pessoas. Fica a dica aqui ou não desse livro, tá? Se você gostou, então, do vídeo, foi um vídeo bem curtinho, não quero aprofundar muitos assuntos. Curta, se inscreva no canal e até o próximo vídeo.